Oi, Brasil! Oi, gente! Olha, se tem um episódio, assim, claro que, né, uma mãe não vai falar que filho não vai gostar, porque eu gosto de todos os episódios, mas esse episódio aqui, ó, presta atenção, tá bom? Que eu trouxe uma pessoa que me marcou muito em 2024. E a gente vai conversar porque todo mundo me marca, a gente sabe disso. Eu sei nome e sobrenome dos meus alunos até hoje. Mas essa pessoa aqui tem uma baita de uma história. Eu quero muito convidar que você aí de casa escute a história da Carol Brunello, que está aqui do meu ladinho. Então, primeira coisa, eu queria agradecer a sua Oi, presença. eu que agradeço por estar aqui, tô tão feliz. Assim, é óbvio que vem aquela expressão, eu não acredito que a gente tá aqui. É óbvio. Então, É, assim, eu acredito, sempre acreditei, mas, cara, ainda não caiu a ficha. eu não acredito que eu tô aqui, eu tô vivendo um sonho, assim, é loucura. Lembrar de onde a gente saiu e ver onde a gente chegou é muito incrível, assim. Vai demorar para cair a ficha. Eu também. Mas assim, só pra gente contextualizar, quando a gente viu a lista, eu já vou falar onde que a Carol passou daqui a pouco. Tá. Mas quando eu vi a lista e a gente começou a trocar mensagem, você mandou uma foto de você gritando. Queria muito disponibilizar essa foto. Pode disponibilizar, fica à vontade. Então, vamos lá. Primeira coisa. Então, só para todo mundo estar ciente, a Carol passou em GO na Unifesp. Um Sim. grande feito. Sim. E veio aqui hoje contar um pouquinho da nossa história. Então, vamos começar lá de trás. Conta pra gente qual é a sua idade? Eu, Aonde que você se formou e quanto tempo você está formado? eu tô com 28 anos. Às vezes a gente esquece a idade, né? Eu tô com 28 anos, eu formei na USP Ribeirão em 2022. E desde lá estava trabalhando, né? E pensando no que eu ia fazer da vida. Perfeito. É. Então, vamos também falar sobre escolha de especialidade. Perfeito. Você sempre quis GO? Foi uma coisa que transitou na sua vida? Como é que foi escolher especialidade? Foi fácil? Não foi nada fácil. Muito pelo contrário, inclusive. Foi muito difícil. Eu terminei o sexto ano pensando que eu queria GO. Eu fiz ao longo da minha faculdade toda IC, monitoria, tudo pensando em GO, e aí eu acabei o sexto ano perdida, assim. E aí, depois que eu me formei, pensei, vou conciliar estudos e trabalho. Não foi uma combinação que foi feita da forma adequada do primeiro ano. Não fui muito bem nas provas, prestei otorrino nesse ano e achei que eu queria otorrino. E aí, bom, entramos em 2024 e eu pensei, não passei na residência, eu preciso passar na residência. Era essa a minha meta. Eu preciso passar na residência a qualquer custo. E quando eu percebi, lá em julho, agosto, eu falei, gente, eu preciso passar em residência, mas em qual residência? Eu não sei se eu quero otorrino. Aliás, eu acho que eu talvez nem goste de otorrino. E aí foi uma loucura, porque isso me prejudicou muito nos estudos nessa época. Se você viver até o gráfico lá da minha prova nessa época, deve ser uma depressão absoluta, assim. Me prejudicou muito, porque eu pensei, gente, eu estava estudando muito e muita intensidade, e para quê? Se eu nem gostava tanto daquilo. No nosso primeiro encontro da mentoria, não sei nem se eu posso dissipar isso, né? Pode. Você virou e falou assim pra mim: então estamos decididos com o otorrino? Quando você vai deitar na sua cama, você fica em paz com essa decisão? E aí eu te falei que sim, mas era mentira. Era mentira. E aí foi a partir daí que eu pensei, gente, eu preciso mudar tudo. Perfeito. E eu acho que isso é uma história muito legal. É uma história verdadeiramente singular. Por quê? A gente tem muita ideia que eu preciso saber uma especialidade desde o começo. Assim. Ok. Só que a gente sabe que ao longo do ano, e principalmente quando a gente cai na vida, às vezes a gente vê a medicina como ela é, e às vezes não é aquela visão ultra mega idealizada que a gente tinha. Com Então é certeza. muito comum a gente mudar de especialidade. Até aí está tudo certo. Mas a gente querer uma especialidade ao longo do primeiro semestre, até um pouquinho do segundo, e a gente ter a coragem de migrar ali no peri-prova e falar, Nossa. cara, não é otorrino,
Se pá que é GO. Então daí a gente volta a ter aquele pensamento que a gente tinha antes. E às vezes isso é muito complicado para o aluno. A gente tem muito medo de mudar. Muito. Mas assim, gente, não tem como a gente manter uma rotina de estudo, ainda mais que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas eu preciso ter esse combustível no meu carro. Se eu não Totalmente. quero, se eu sou uma pessoa meio morna, as coisas não vão para frente. Então, eu não tenho medo de mudar, mas a gente precisa fazer algo que realmente não é a medicina, eu realmente acredito que não é a nossa vida. É Uhum. uma parte da nossa vida. Com A certeza. gente vai viver 90 e tantos anos. A medicina faz parte do que a gente considera uma das nossas facetas da humanidade. Só que neste processo é algo que a gente vive intensamente. Uhum. E precisa ser algo que minimamente me dê vontade de estudar. Sim, exato. É esse o ponto, assim. E aí eu percebi no meio do ano que eu só estava no automático, estudando que nem maluca, assim. E eu pensei, gente, mas pra quê? Eu me via fazendo aquilo, eu pensava, eu acho que não é isso, sabe? E foi uma grande crise de uns 2, 3 meses em que a qualidade dos meus estudos caiu lá embaixo e eu tava. E foi terrível, né? E só para a gente pontuar também, isso é algo que eu vou já compartilhar com as pessoas, mas teve uma coisa que me marcou muito no nosso acampamento. Eu juro, Brasil, que quem está escutando isso já vai entender aonde que eu vou chegar, mas calma. Uma das mensagens que a gente trocou, que foi logo antes de uma mentoria, falou, Matheus, eu tô na frente da tela aqui da inscrição de Ribeirão. Foi o pior dia da minha vida aquele dia. Comenta um pouquinho sobre... Gente, foi o pior dia da minha vida. Assim. Meu foco era USP Ribeirão, né? Eu queria muito fazer USP Ribeirão, porque lá era minha casa, assim. Eu sempre fui apaixonada por lá. E eu percebi que, no final das contas, eu queria mais fazer USP Ribeirão do que a especialidade em si. E é um problema isso, né? Porque depois eu vou viver daquilo. Então, eu precisava transcender do meu amor por aquela especialidade, por aquela faculdade. E aí, eu fiz, inclusive, Magic Choice, foi muito bom. Mas, assim, eu cheguei no dia da inscrição da Média USP Ribeirão, que fechava. Minha mãe ficou maluca. Ela falou assim, eu não tô acreditando que você vai deixar para se inscrever hoje. Se for para pagar boleto e der errado. Aí eu tinha uma mentoria com o Matheus esse dia, às 3 da tarde, e a inscrição acabava às 4. Aí eu pensei, bom, eu vou acordar, e aí eu vou me inscrever, e a vida que segue. E aí eu fiquei o dia inteiro naquele computador, pensando, o que eu coloco aqui, na minha faculdade dos sonhos. E foi um caos esse dia, Matheus, você não tem noção, foi o pior dia da minha vida, assim. Só que parece que depois que eu escolhi, as coisas... fluíram. Isso eu sempre comento. A gente tem que entender que nenhuma decisão é para a vida toda. E a gente não precisa querer acertar 100%. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Exato. Só que essa indecisão de vai, não vai, não vai, consome uma energia mental muito grande. Muito grande. Então, quando a gente assume que está na hora de mudar e a gente muda e toma a decisão, é como se a poeira, né, decantasse e a gente começa a ver, putz, tinha um monte de partícula no ar, agora decantou e eu consigo olhar meu horizonte de uma forma muito melhor. Então, para mim, essa é a experiência que o poder de tomar uma decisão, e é sempre, não é jogar na loteria, não é isso, mas a gente nunca sabe do futuro, mas é realmente falar, olha, com o substrato que eu tenho, com o momento que eu tenho, já é a decisão que faz sentido e agora eu vou tomar. E mudar isso, às vezes, é muito difícil também, porque a gente comunica as nossas coisas para as pessoas. E tem muitos alunos que se sentem, assim, meio acanhados até, de falar para o Deus e o mundo que eles mudaram. Porque a pessoa, nossa, mas que vira-casaca, né? Nossa, isso é um erro total, assim. E eu vejo hoje com tanta clareza isso, porque eu acho que a gente, nesse processo, acaba não sendo honesto com nós mesmos, assim. Esse é o maior problema, porque a gente vê pessoas que falaram, desde sempre eu quis isso, e eu me culpava muito de não me sentir assim. Eu não sei, desde sempre, será que eu realmente quis isso? Será que eu vou ser boa trabalhando nisso? E rolava muita culpa nessa trajetória. Eu não me sinto assim como essa pessoa. Eu via pessoas fantásticas atuando na especialidade delas e eu queria ser fantástica, mas em quê?
E eu acho que a maior lição, assim, é ser mais gentil com nós mesmos nesse processo, né? Porque é um processo que já é muito difícil. Então, se permita se ouvir. Eu entrei nesse automático por tanto tempo, que se eu parasse um pouquinho só e percebesse pelo que eu estava lutando, eu já teria entendido que não fazia sentido aquela luta, sabe? A gente pode fazer essa jornada com mais amor próprio, assim. Sim, total. É muito. A gente se machuca muito nesse processo sem precisar, né? Isso, e a gente deixa, às vezes, outros valores, outras crenças que não são as minhas, fazerem parte da equação que eu levo como verdade universal para a decisão de uma especialidade, decisão de uma residência. E a gente tem que muito mais se escutar do que ter medo de mudar, medo de falar, olha, gente, esse pá que eu tava errado, tá? Aham. Então, assim, não é otorrino, vou voltar pra GO e tá Mas tudo bem. nessa altura do campeonato, você vai mudar? Sim, a vida é minha, Exato. sabe? A vida é minha e eu acho que essa é a minha decisão. A gente tem que aprender a se ouvir mais. A gente se cala muito, né, nesse processo. Uhum, total. E aproveitando que a gente está falando sobre processo, Uhum. quando que a gente começou a mentoria? Então, começamos a mentoria final de setembro. Final de Aham. setembro. E assim, setembro de 2024, tá Setembro de bom? 2024. E eu desesperada para começar a mentoria, porque tinha ocorrido todo esse processo, assim, eu não sabia o que eu ia prestar. Fiquei 2 meses sem estudar, praticamente. Eu falei, gente, preciso dar um jeito na minha vida. E a gente começou a mentoria no final do segundo tempo, assim. Bem no finalzinho do segundo O tempo. Matheus, eu dei trabalho para ele, mão de obra ali. Mas isso que transforma o processo em algo muito mais legal. Porque realmente tem que olhar individualmente para cada aluno. Ainda mais porque agora vamos comentar sobre as dificuldades. Que a gente pensa que, putz, ela já estava numa rotina de estudo que estava fluindo, e a gente acha que não, ela só continuou uma rotina de estudo que estava fluindo. Uhum. E a gente tinha apenas, entre aspas, dificuldades mais psicológicas, no sentido Uhum. de escolha. Uhum. Foi isso que aconteceu? Não. Eu entrei em 2024 disposta a fazer tudo para eu passar. E aí eu pensei, bom, vou trabalhar o mínimo possível e estudar o máximo possível. Era isso que estava na minha equação. E aí eu me via por longos dias, 12 horas, 13 horas de estudos, assim, e vi todas as aulas da Medicoff, fiz tudo, eu via muito quantidade de questão, pessoas que passavam e fez 40 mil questões, eu tenho que fazer 40 mil questões, e não sei o quê, e me cobrava de quantidades, enormes quantidades. E eu vi que isso não estava se convertendo em resultado, assim. Então, existiu essa necessidade de reeducação do meu processo de estudar, né? Que não foi nada fácil também. Sim. Não foi nada fácil, assim. A gente teve que. A gente tirou aquelas minhas 12 horas de estudo. Com certeza, porque ninguém consegue estudar 12 horas por dia, Não, não por tem isso que eu tava como. ficando maluca. E a gente transformou em 6 horas líquidas. E de repente eu tinha mais tempo para fazer o que eu gostava, ir na academia. Eu tinha um rendimento maior, assim. Eu tinha ferramentas de muito mais qualidade para eu relembrar a, as coisas que eu aprendia. E eu saí dessa noia, né, de fazer quantidades enormes de questões. Era isso que eu tinha, porque eu tinha isso, tal aprovado, fez tantas, então se eu fizer tantas, eu vou passar. E aí eu vivi como um zumbi nesse processo até agosto, assim. E essa reeducação que a mentoria fez na minha vida foi fundamental, assim. A clareza, sabe? Do processo de estudo, do processo de escolha. Que assim, eu sei que a gente aqui na mentoria singular, a gente acaba sendo uma gotinha no oceano. E Não. não é que eu tô falando que não existam outros caminhos para aprovação, não é isso. Mas uma das coisas que eu sempre bato na tecla, não existe carteirada de número de questão. Então, se você fez 30 mil, 40 mil, 5 mil, 10 mil, não me importa. Sim. Juro que não me E isso importa. foi um desapego na mentoria que foi difícil pra gente fazer. Eu lembro que a gente falava assim, então essa semana a gente vai fazer tantas provas. Eu falei, Matheus, mas só isso de prova? Aí ele, se você fizer essas provas e nunca mais errar essas questões, você já tem tudo que eu preciso.
E aí eu ficava, ai meu Deus, mas eu preciso fazer 1000 questões essa semana, não sei o quê. E desapegar disso e ver que eu estava convertendo uma questão em tanto aprendizado, com várias ferramentas que a gente usou, foi fundamental, assim, me libertou daquela rotina que estava terrível. E uma coisa legal da gente comentar é que 12 horas a gente sabe que é impossível. Mas quando a gente fala em 12 horas, é bruto. Bruto. Então, o que que acontece? A pessoa entra num limbo em que ela nem estuda e nem descansa. E daí, Sim. esse limbo, ao invés de falar, cara, será que não era melhor eu focar em estudar para descansar mais? A gente faz exatamente o oposto. Exato. Então, a primeira saída que a gente tem vai piorar esse ciclo vicioso que vai te manter no limbo. Uhum. Então, ao invés de eu me tocar que eu preciso focar para descansar mais, a gente começa a tentar esticar mais, Mas, exato. e daí começa a nascer o monstrinho da culpa. Mas como assim você não está rendendo? Você deveria estar rendendo, afinal de contas, você não tem o dia inteiro para estar sendo, mas Você não não está se rendendo. propôs a isso? E daí no dia seguinte você tenta correr atrás de algo que não dá para correr, e daí vai indo, indo, indo. Bola de neve. Exato. E o resultado é sempre de mal a pior. E quando a gente escuta, de novo, não é uma crítica em relação à quantidade das questões, Aham. mas quando vem ali e a gente escuta, olha, fulaninho fez 30.000 questões, Uhum. e você olha para sua meta e fala, putz, eu não estou batendo isso, eu Uhum. tenho, e eu tento aumentar essa meta nesse contexto, nem faz sentido a meta, mas Uhum. eu tento aumentar essa meta nesse contexto desse limbo, é a receita perfeita para um burnout. Total. E eu vejo que muitas pessoas que não passam hoje em dia entram nesse modo zumbi, assim, que é o modo zumbi. Eu tenho que ficar atrás da tela, terminar todas as aulas, fazer 40.000 questões, e o modo zumbi não funciona, que é o modo estudo passivo, né? E isso demanda sua força de vontade, demanda querer também, porque fazer um estudo ativo, você tem que ter vontade. E isso também, qual é o meu objetivo? O que que eu quero tanto, né? Para onde que eu estou Para indo? onde eu estou indo? E então eu acho que é muito importante a gente ter intimidade com nós mesmos durante todo esse processo e sentir honesto, né? Nunca deixar entrar nesse modo automático, porque é a maior armadilha que a gente pode fazer num ano que, ainda mais eu digo para as pessoas formadas, que têm tanto tempo livre, pensam que tem tanto tempo livre que podem fazer o que quiserem. Isso é uma armadilha, assim. Aham, total. É uma armadilha, assim. E muita gente entra no modo zumbi, no modo estudo passivo, né? E isso era o que eu estava fazendo e estava me consumindo muito, assim. Uhum. E eu lembro que você até ficou surpresa quando a gente estava terminando o primeiro encontro, eu montei a sua rotina e falei, olha, vai ser isso. Nossa, mas só Só isso? isso, é. Mas tem descanso, esse verde aqui, mas é para Carol mesmo? Assim, é para É. mim esse descanso? Eu tenho direito a... Eu pensei assim, os alunos do Matheus podem fazer isso? E os alunos do Matheus, conheço vários amigos meus que passaram, bom, fizeram isso. Eu falei assim, eu confio cegamente no Matheus, assim, e fui fazendo o processo, assim. E eu vi que trouxe muito mais qualidade na minha vida, né? Dá pra você fazer um ano de cursinho e dá pra você ser uma pessoa normal. Parece Exato. tosco dizer isso, mas isso não era óbvio pra mim, assim. Da gente ter esse feeling. E É, entender que o descanso, ele faz parte e a gente precisa dele para eu estudar melhor. Então, é uma mão que lava a outra. É a mão do estudo líquido, que te dá mais prazer porque eu estou rendendo, sim. que te permite lavar a outra mão do descanso, que fala, putz, descansei, joguei videogame, está Uhum, aí, etc. uhum. Agora eu vou conseguir voltar para estudar. Então, a gente sai daquele limbo justamente com o que a psicologia positiva chama de uma espiral ascendente do comportamento, onde o comportamento que a gente quer, ele faz um feedback positivo Uhum. no próprio comportamento, e então a gente vai cada vez melhorando. É isso que é, na minha opinião, todo o processo da gente sair dessa lama, Sim, e é né? uma lama que a gente é um pântano, né? Que a gente vai se afundando, assim. Então, depois que a gente ajustou a rotina, ficaram horários muito mais humanos, Sim, no sentido de possíveis, com total. metas, e acho que isso é legal a gente pontuar também. Sim. Não tem como a gente estudar, por mais que a pessoa esteja bem, com cabeça boa, não tem como a gente estudar sem meta. Eu preciso ter uma linha de partida e uma linha de chegada. Uhum. Claro que alguns dias eu posso até,
não, eu tô bem, eu vou passar um pouquinho, tudo bem. Mas Uhum. eu preciso ter um norte, porque não tem hoje como a gente falar de estudo Uhum. sem a gente ter um norte de liquidez. Eu preciso definir pelo menos em que patamar a gente vai colocar esse aluno no sentido de liquidez. Então, eu sempre gosto de Uhum. explicar que a gente tem mais ou menos 4 patamares. Então, 15 a 20 horas líquidas na semana é o que eu reservo para um aluno que está no 6º ano, aluno que está na residência, Uhum. que está com um horário muito restrito. Aham. 20 a 25 por semana é o nosso patamar 2, que é onde as coisas começam a acontecer. Aonde que a gente queima gordura? 25 a 30. Esse é um volume de estudo bom, Uhum. está ótimo. Uhum. Eventualmente, a depender, se não houver trabalho, se não houver outras coisas, dá pra gente chegar no 30 a 35. Sim. Mas veja como não é um valor que a gente escuta de 50 horas líquidas na semana. Gente, não, Brasil, não É faz. Não impossível. mente pro papai, né? Não tem como. Quando você estuda líquido, ativo daquele jeito, Não tem, não vai. não dá. Tipo, é tão mentiroso alguém falar que estuda 12 horas líquido. Não tem como. É. Então, assim, eu não gosto de passar de 6 horas líquidas. 6 horas líquidas já tá muito bom. E Uhum. uma regrinha que eu sempre explico a gente pode fazer impulsoterapia, que eu Aham. brinco, então a gente pode pegar. A gente tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, eu Uhum. posso fazer 3 mais 3, então eu Uhum. deixo um turno de descanso. Essa é a forma como eu mais gosto. Mas a Uhum. gente também poderia, eventualmente, dividir, fazer 2 mais 2 mais 2, ou 4 mais 1 mais 1. Uhum. Mas eu gosto da gente concentrar o estudo líquido em 2 turnos do Uhum. nosso dia e deixando o outro para descanso. Sim. Que no seu caso, a gente deixou as noites de Às descanso. noites, sim. Exato. Nossa, e foi muito fundamental isso para mim, porque o que acontecia é que nesse estudo passivo eu rendia muito pouco, e aí dava 10, 11 horas da noite, assim, eu tava estudando porque eu tinha aquela meta diária que eu tinha que cumprir, e que era uma meta que eu tinha tirado da minha cabeça, que fazia algum sentido, quantidades e quantidades, assim, e não fazia, sabe? E quando eu comecei a dividir nesses 2 blocos, aí eu saía no almoço, ia na academia, aí eu voltava à tarde mais leve, conseguia fluir o estudo com as nossas novas metas, que eram metas palpáveis, assim, totalmente palpáveis. E que me animavam muito, né? Porque eu ia vendo nos simulados que eu ia fazendo, no ranking, que ia melhorando e tudo mais. E é isso, do espiral positivo, né? É aquele 1% a mais todos os dias. Isso, exato. Que a gente pode Sim, falar, putz, mas hoje eu não tô tão melhor do que eu tava, mas você tá melhor. Se a gente sim. continuar melhorando, e o foco tem que ser em estar melhor. Ponto. Uhum, Se eu estou melhor, eu estou crescendo, o barco tá andando, a vida toca, as coisas continuam fluindo. sim. Aí que tem que estar o nosso. Para mim, isso define resiliência. Então, é óbvio que se você for procurar no dicionário, a resiliência vai ser, né, trocando em miúdos, capacidade da pessoa cair e levantar. Ok, Uhum, sabemos. uhum, Mas eu também acho que a gente tem que incluir uma outra coisa nessa resiliência. Que quando você vai pesquisar, assim, uhum, isso, a doutora Carol Susan Dweck, que é uma das maiores pesquisadoras de mindset, uhum, ela sempre fala isso. Então, a resiliência não é só essa capacidade e por que as pessoas têm, mas é realmente a crença uhum, no crescimento e não uhum. no resultado. Então não tem Sim. como a gente ser resiliente se eu fico querendo um resultado. Eu quero, um exemplo tosco, eu quero ganhar X tanto de dinheiro por mês. Isso é uma péssima meta para qualquer profissional. A Uhum, gente tem que focar em, eu quero fazer um bom trabalho, estar melhor do que eu estava uhum, antes, e eu quero ter uma meta em fazer o que eu estou fazendo cada vez melhor. E uhum, daí, o que vai ter de consequência, ela fala muito isso para os empresários, uhum, etc. E aplicando para o nosso cenário, é aquele aluno que vem bitolado, Matheus, ó, esse pontinho aqui não está aumentando. O que está acontecendo de errado? Ok, a gente uhum, pode ver o que está acontecendo de uhum, errado. Mas não é para a gente focar nesse bendito cujo que não está aumentando. uhum, Eu preciso focar em, ok, estamos fazendo uma correção crítica? Você está de fato aprendendo a matéria? Porque daí uhum, a gente começa a ver que quando esse limbo acontece, uhum, o aluno fica só fazendo carinho na superfície do assunto. Então ele pincela só o que caiu naquela questão e ele não tem nem ideia de como aquela questão poderia transformar ele no conteúdo, ele poderia aproveitar aquela questão para não errar mais o assunto. Mas como ele tem uma meta absurda para bater de questão, aham, ele não se dá o luxo de perder, entre aspas, né, na cabeça dele é sempre perder, uhum. 30 minutos para estudar de uma vez hanseníase e parar de errar hanseníase. É um estudo que é passivo, que você se impossibilita de ser honesto com você mesmo. Porque você tem que chegar naquela meta, então,
eu aprendi essa questão sim, eu aprendi essa matéria sim, eu só preciso fazer isso, que vai dar certo. E é isso que não bate, sabe? Eu vejo amigos meus hoje em dia estudando e eu tento falar um pouco isso pra eles, sabe? Tipo, seja honesto com você mesmo no processo, sabe? Eu acho que isso é a parte mais importante. Você fez essa questão, mas você realmente soube o que você fez ali? Você tá no modo automático? Então calma, respira, sabe? É isso, a gente se cobra tanto e a gente vai para um modo automático que é muito perigoso. Muito. Muito, muito. E a gente vê excelentes alunos tropeçando ao longo do ano por entrarem nesse modo automático. E eu acho que, às vezes, pessoas têm muita vergonha de admitir que estão nesse modo automático, né? Sei lá, se ao longo da mentoria, um conselho que eu dou, assim, você perceber que você está nesse modo automático, não tem problema nenhum. Você virar e falar, preciso de ajuda, que eu entrei nisso, sabe? Não tem problema. Não existe vergonha nenhuma. É difícil a gente adquirir essa maturidade do estudo, né? Isso. E da gente também ter coragem de pedir ajuda. Porque, às vezes, não é que o aluno que precisa da mentoria, ele é um aluno bom ou ele é um aluno ruim. Não, mas é um aluno corajoso. Que talvez exista algo que ele não está conseguindo sozinho e um olhar de fora pode ajudar. E é difícil pedir ajuda, né? Exato! É muito difícil. É muito. Ainda mais que, olha, Matheus, eu tive um bom desempenho no vestibular, passei numa faculdade, tive um bom desempenho na faculdade, eu já sei estudar. Tudo bem que você já sabe estudar, mas talvez que um olhar de fora, vendo a sua rotina, vai enxergar coisas que você não está vendo. É para isso que a gente está aqui. Sim. Né? E não tem uma fórmula mágica, a gente tem que olhar caso a caso, entender ali as nuances e tudo. E a Carol chegou, a porta já estava fechada da mentoria, a gente não estava aceitando. Sim. Eu estava falei, não tenho como aceitar mais aluno, beleza. Só que a gente já tinha iniciado o programa de formação dos novos mentores para 2025. Daí eu falei, olha, nesse novo modelo de formação, eu não tinha ninguém com os recursos que eu queria, né? Daí eu falei, ok, vamos acertar mais uma aluna, que daí eu vou gravar os nossos atendimentos e disponibilizar para os mentores, para eles aprenderem. E daí veio a Carol, que entrou naquela portinha, já estava fechado, mas abriu um pouquinho, ela entrou. Foi aí. Nossa. E a gente começou em setembro, e apesar disso, a gente conseguiu fazer coisas muito boas, porque você foi corajosa de mudar. E eu confesso que eu cutuquei muito você na mentoria. Eu cutuquei, eu te dava assim, e aí, Carol, vamos pedir ajuda? Vamos, né? Você tava num lugar meio ruim, né? Mentalmente, tava realmente... Não gente, essa pessoa que tá aqui na minha frente, eu não estou, né? Não é a pessoa que começou em setembro. Imagina! Nossa, sério, se a pessoa de setembro me visse hoje, não acreditaria, assim. Aquilo foi muito louco, foi um processo... a gente começou no final de setembro e, enfim, passei por tudo isso que eu falei, né? De ter que escolher minha decisão. Fiquei quase 2 meses sem estudar e o Matheus me pegou nesse ponto caótico, assim, né? E aí a gente teve que me reeducar completamente, assim. Uma pessoa que estudava de um jeito X para um jeito Y, e aí Matheus pegou firme, assim, pegou firme comigo nisso, assim. E principalmente aspectos mais psicológicos, que eu sei que é desconfortável. Então, assim, tem muitos alunos que falam, mas eu não achei que a mentoria fosse para esse lado, mas a gente também vai para esse lado. Porque isso é importante. Se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente não consegue ir para frente. Sim, nossa, e isso foi difícil, assim, né? Porque no nosso primeiro encontro, você conseguiu pegar, assim, que eu não estava bem, que tinha alguma coisa acontecendo ali, tanto você falou assim, tá tudo certo, então, você dorme tranquila na tua cama? E não, eu não dormia. Aí, você falou assim, então para tudo. Antes da gente começar a nossa mentoria, você precisa procurar ajuda, se restabelecer. Psicólogo, psiquiatra, precisa procurar ajuda. E eu ouvia tudo que você falava, absolutamente. Procurei ajuda. E, enfim, eu estava muito depressiva nessa época, né? Tive que começar a tomar remédio, tive toda esse desafio de ter que começar uma medicação lá para outubro, que não é fácil. E eu precisei desse chacoalhão, assim, porque eu não queria. Tipo, eu não queria ter que começar nada naquele momento. Psicólogo, com medicação, sem ter efeito colateral. Exato. Eu falei, pelo amor de Deus, assim, tipo, se fosse por mim... Eu queria só estudar, né? Eu só queria estudar, igual o Charlie, no meio da internet.
Mas eu só queria estudar, assim. E aí você falou, você tem que estudar menos, você tem que procurar ajuda, você talvez tenha que tomar algum remédio. E foi difícil, né? Não vou falar que foi uma mudança que foi Uhum. fácil de fazer, não no sentido desagradável, porque nossos encontros eram maravilhosos. Assim, eu saía sempre revigorada e animada para tentar tudo de novo. Mas foi muito desafiador para mim. Exigiu muito de mim. Exigiu uma mudança de mindset muito grande. Assim. Eu precisei perceber que tudo aquilo que eu estava fazendo precisava ser mudado e eu precisava ser verdadeira para dar certo, assim. E eu tinha que ser verdadeira, porque você ia ver se eu não fosse verdadeira. E uma das E pessoas que ajudou muito a gente também foi o programa que a Carol citou, que foi o R-Choices, da sim, doutora Jaque. sim, Isso, foi então muito bom. é uma multidisciplinaridade. Eu acho que isso é muito legal. Então, Sim. nada grande a gente faz sozinho. Não, Nunca. eu tive, assim, eu saí de um lugar muito ruim naquela época e tô aqui com a ajuda de muita gente, assim, que é impossível citar todo mundo, mas assim, vocês da Medicoff, assim, nem se fala. O R-Choice foi muito importante, o Jean, a Jaque, eu tive conversas tão boas com eles, com a Mari, conversei com a Nicole, conversei com um monte de gente, assim. E foi muito importante para mim, todo mundo foi tão gentil comigo e me possibilitou ser mais gentil comigo mesma, sabe? E eu acho que é através dessas nuances que a gente consegue um resultado, sendo verdadeiro, assim, com nós mesmos, sabe? Isso. E uma das coisas que eu sempre falo, eu sei que isso pode parecer meio até esotérico, assim, né? Uhum. Peço até perdão para os nossos ouvintes, mas eu realmente acredito que quando a gente se abre o universo se abre de volta. Nossa, Então, assim, quando a gente realmente fala, olha, é isso que eu vou fazer o meu melhor, eu vou parar de focar no resultado e eu vou focar no processo e vou me dedicar ao que eu tenho feito aqui. É óbvio que eu vou cair, vou levantar, vou rolar o joelho, vou uhum, ficar inseguro, isso é normal do processo. uhum. Mas só da gente falar e se projetar, estar bem com a gente mesmo, as coisas começam a correr de uma forma muito melhor. Nossa, assim, acho que todo mundo convivia comigo na época, né? Percebeu que houve essa mudança, assim. Foi muito difícil, né? Nosso primeiro encontro, a gente estabeleceu várias metas de mudança para minha vida, que não eram fáceis, aquelas metas. Eu estava pegada àquela rotina, por pior que ela fosse, eu estava pegada, eu estava triste, assim. Era sua zona de conforto. Total. E, assim, é muito difícil, né, pra gente, como médico, também pedir pedir ajuda psicológica, psiquiátrica, no momento dessa altura do campeonato, assim. E envolvia um pouco de orgulho e ceder um pouco. E a partir do momento que eu abaixei a retaguarda, assim, eu lembro muito de você ter me falado isso, assim, ai, Carol, você precisa se abrir mais para o mundo, porque aí o mundo vai sorrir para você de volta. E eu lembro, eu falei para minha mãe dessa frase, eu falei para um monte de gente, assim, porque eu senti isso na minha pele, assim. Eu me senti vivendo isso. Depois que eu escolhi GO, depois que eu comecei a procurar ajuda, depois que eu comecei a estudar diferente, ter momentos livres para ficar com meu namorado, ficar com as minhas amigas, aquilo foi tão bom para mim, foi tão libertador, assim, e eu comecei a me identificar com a especialidade, entendi que era aquilo que eu queria, então eu via um norte, um motivo pelo qual eu estava estudando, então estudar não tinha mais aquela cor cinza assim na minha cabeça, sabe? Era uma coisa gostosa de fazer. Perfeito. E falando nisso, tá? Tem alguma ferramenta, alguma forma que você queira deixar aqui no podcast para a gente também comentar? Se é uma coisa que tenha te ajudado aí ao Tá. longo do ano, alguma estratégia, tem alguma coisa de diferente que você queira citar? Ó, assim, coisas que eu introduzi nessa época de final de ano, assim, que por mais que tenham sido 2 meses, me trouxeram muitos resultados, assim. Eu fui muito bem nas primeiras fases e foi o Anki, assim, começar um aplicativo que a gente revisasse todos os dias. Aquilo é fundamental. Quem não usa isso hoje em dia, Sim, eu exato. sei que tem gente que fala que usa as outras coisas, mas
gente, pelo amor de Deus, você tá muito pra trás se você não usa. Não precisa ser assim, né? Mas assim, eu acho que precisa usar. E outra coisa que eu gostei muito foi o Coffee Boat da Mad Coffee, assim, que foi uma coisa que eu introduzi muito tardiamente, infelizmente, assim, que é uma ferramenta ouro que tem lá, que você consegue, tipo, exaurir totalmente um tema e aprender tudo sobre aquele tema, fazendo outras questões associadas a ele. Então, são duas ferramentas que eu acho que eu recomendo, assim. Perfeito, são ótimas. Ferramentas de revisão, não necessariamente uma, que deve existir outras, assim, mas revise sempre e priorize a qualidade. A qualidade. O Coffee Boat te ajuda a manter nessa questão da qualidade. Você não vai para outro assunto sem que você tenha matado aquele. Isso. Porque a gente fica empurrando com a barriga os assuntos. Então, você pega uma prova que ela não tirou, uns 60%, 40 questões erradas. Brasil, ok. Só que dessas 40 questões, se ele realmente tiver o tempo e a bunda de sentar e falar, olha, de hoje vocês não passam, que demore 2 dias, podem ser 2 dias, mas que a gente vai pegar essas questões, a gente vai aprender. E o que a gente fez pra Carol na reta final foi, a partir dos erros, eu falei, ok, você errou uma vez? Ok, tudo bem. Só que a gente faz essa sutura superficial. Eu fiz uma suturinha. Mas na reta final, é importante a gente pegar essa sutura, estressar essa sutura, para ver se ela aguenta a tensão. Que isso não dá para fazer no começo do ano. Mas isso é a cara da reta final. Então agora que a gente suturou através da correção desta questão, vamos estressar essa sutura com mais questões, mas não aleatórias. Questões que estão relacionadas tanto ao tema quanto aos seus diagnósticos diferenciais, ou seja, do multiverso adjacente. Então eu começo a ver se estressa um pouquinho, putz, ó, apareceu aqui numa outra questão uma nuance desse mesmo tema que você não sabia. Então agora tá na hora da gente complementar isso. E para mim isso é um estudo maravilhoso da reta final, porque ele vai me preenchendo. Então eu termino o dia, eu vou dormir e eu falo, olha, pode ser que eu não tenha feito muitas questões, mas se cair hanseníase, eu sei. Sim, e isso foi muito bonito, assim, do processo. É até meio tosco falar isso, né? Mas isso foi bonito do processo, assim. Eu ver na prática isso se convertendo, sabe? Caraca, o Coffee Boat foi uma das melhores ferramentas, assim, que eu descobri da Mad Coffee. E meu desempenho, ele melhorou tão absurdamente, assim, de uma hora para outra. Eu era uma pessoa que estava lá fazendo, tipo, 68, 70 questões. E aí, do nada, tava fazendo mais que 80 nas provas, assim. Então, aquilo me encheu de vontade, sabe? Então, eu percebia que o que eu precisava era ser honesta comigo. Eu não sei esse tema, então beleza, vamos lá. É isso que você falou, assim. Desgastar totalmente até o fim do poço desse tema. E ver se a estrutura aguenta. E ver se a estrutura aguenta, sabe? E aí eu percebia que eu não evoluía porque eu estava vivendo o automático e já tinha visto milhares de vezes a mesma questão. E quando você... Gente, red flag total. Quando você erra a mesma questão mais de 2 vezes, peraí, você está estudando certo? Isso. Porque isso não pode acontecer. Não. E é difícil a gente admitir para nós mesmos isso, né? E, enfim, eu acho que o estudo verdadeiro é isso. Você ser honesto com você mesmo, de que, ó, hoje eu não tô bem para estudar, eu tô estudando e eu não tô entendendo essa questão. E tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo, acho que isso é o mais importante. Tá tudo bem. A minha rotina foi essa, de estudar 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, ter dias de descanso. Mas, sei lá, pode ser que alguém tenha alguma rotina totalmente diferente na sua mentoria, e eu aposto que tem. Tem, com certeza. Aposto que tem, assim. E gente que estuda muito menos horas e rende muito mais. E então eu acho que, assim, isso de fórmula mágica não existe. Não existe. É muito imaturo da nossa parte querer achar que estudando X horas e fazendo X questões é igual à aprovação Y. E não é. Tipo, a gente tem que se conhecer o suficiente para entender o que vai dar certo, sabe? E a qualquer momento que você perceber que não está dando certo, peça ajuda. Mesmo se for no final do segundo tempo, sabe? Sempre dá, gente.
sempre dá. E deu pra gente, assim. Eu nem acredito. As pessoas, elas veem isso, né? Mas eu acho que elas não têm noção, né? Não, e acho que o meu principal objetivo do podcast é desmistificar o aluno aprovado. É, Porque às vezes a gente olha lá a carinha de vocês e as pessoas que não entendem de preparação vão falar: não, olha, essa pessoa deve ter tido uma rotina exemplar, uhum, que desde o começo do ano, de janeiro até dezembro, fez tudo certinho, fez 12 horas líquidas, fez uhum. 50 mil questões, e por isso. Mas não, gente, não, assim, as pessoas são reais. Sim, São reais. exato. As pessoas são reais, assim. E são pessoas comuns que passam. Tipo, isso foi uma coisa também que você me chacoalhou muito, assim, né? Uhum. Eu, eu sempre pensei que tinha sido um pouco de sorte eu ter passado na FUVEST, né? Eu falei isso já pra você algumas vezes. Eu falava, Matheus, eu acho que foi um pouco de sorte ter passado na USP. E aí, então, já que foi sorte, tipo, eu tô me sentindo muito mal de não ter um desempenho bom da segunda vez, porque aí todo mundo vai descobrir que foi realmente sorte, que eu era uma farsa, sabe? Síndrome do impostor definido aqui. É, Então, se você não sabe o que é síndrome do sim. impostor, E definimos você aqui. me chacoalhou até eu falar isso, assim. Uhum. Tipo, se fosse, mas do que você tem medo? Eu falei, eu tenho medo de não passar. Pô, mas do que você tem medo mesmo, assim? E você não deixou Não, eu ia eu até a fundo. passar, tipo, até você exaurir que uma coisa inconsciente que nem eu pensava, assim. Que era isso, assim. No fundo, Sim. eu pensava, passei na FUVEST lá atrás por sorte, e aí agora, se eu não passar, todo mundo vai ficar sabendo que foi sorte daquela vez. E eu não posso que as pessoas descubram isso, assim. Uhum. E você, tipo, mostrou pra mim, não existe isso, sabe? De pessoa predestinada ou pessoa muito inteligente que já nasceu pra passar. Óbvio que tem gente que tem mais facilidade, mas se tem uma coisa que eu não tenho, é facilidade, assim. E eu fui fiel ao processo, sabe? Fui fiel ao processo e eu acho que foi por isso que eu consegui resultados bons, assim. Porque eu tive essa mudança de cabeça, assim. Porque realmente, assim, se eu continuasse daquele jeito, só com sorte mesmo para passar. Porque é difícil, assim. É difícil, assim. E uma das coisas que eu falei pra você, eu vou falar nesse podcast também. A gente deixa discos. Eu acho que essa daqui é uma analogia maravilhosa. Eu quero muito comprar. O meu marido adora colecionar vinil. Só que ele coleciona vinil, só que a gente não comprou, né? A Uhum, vitrolinha toda, uhum, né? Então, mas eu imagino que a gente tem uma vitrolinha na nossa cabeça. E quando a gente é pequeno, os nossos pais, a sociedade uhum, vai lá e coloca um disco de vinil para tocar nessa vitrola. uhum. Só que ninguém te conta que magicamente você, ao amadurecer, pode voluntariamente trocar o disco. Ninguém conta isso pra gente. A gente só Não. amadurece e a gente vai entrando de dia após dia, semana após semana, achando que crenças e valores que seriam imutáveis Uhum, continuarão sendo imutáveis para o restante da minha vida. Então, esse medo, essa angústia, era um disco que estava rodando na sua cabeça, tipo, eu sou uma impostora, passei no vestibular por é, sorte, mais uma vez vai vir uma coisa que vai me mostrar que eu não mereço estar aqui, que sim. eu não sou boa o Aham, suficiente. Mas isso foi um disco que alguém colocou, alguém não uma pessoa, mas a sociedade colocou uhum. na sua cabeça. Sim. E, sinceramente, outra coisa que eu queria trazer pro podcast é vejam suas companhias nesse ano, sabe? É, ninguém que passa é sobrenatural, assim. Tenha perto de você pessoas que acreditam em você, pessoas que falem: esse seu objetivo é possível, você é capaz, que te levantem para cima. Porque também tem muita gente que fala o contrário, né? Tipo, sua Sim, meta não é possível. Você tá querendo uma coisa que, sabe, você não tem direito. a competição tá muito A alta. competição tá muito alta, sabe? Sai dessa noia de querer fazer uma faculdade boa, uma faculdade concorrida, porque você não é capaz. Tipo, isso você tá perdendo tempo da sua vida. Não se cerque dessas pessoas. É, elas podem não estar falando isso por mal, sabe? Mas eu acho que depois que eu, sei lá, comecei a acreditar mais em mim mesmo e ouvir
quem estava realmente se preocupando comigo, tudo muda, né? É aquilo. O mundo começa a brilhar para você de volta, sabe? Sim. E eu tenho a sorte de conhecer muitos dos seus colegas. Sim. Porque, só assim, contextualizando, né? Luca Lamana, Aham. que passou, foi meu aluno, que E virou virou mentor. É, mentor. meus colegas de turma, meus amigos. Exato. A gente tem Matheus Barbosa. E eu sei que em Ribeirão vocês não se chamam pelo nome. Então É, vocês inventam uns sim, que apelidos aí que eu não vou saber, né? E tem é. uns melhor que a gente nem comentar nesse horário, Ah, é né? verdade. Exato. Exato. Mas ó, Matheus Barbosa passou comigo, foi Sim, aprovado em clínica, eu conheço toda a sua turminha. sim. Tive Guilherme Primo Sandri, É, agora melhor não falar apelido também. exato, que vai fazer podcast comigo Ai, eu agora. vi que ele passou, Exato. maravilhoso, Daí sim. Lucas Rosa, que você Uhum. conhece, É, Matheus Alavarzi Matheus também. Alavarce, que foi do meu grupo de estudos Pois também. é. Então, assim, eu conheço essa turminha. É uma turminha Sim, boa que, cara, era fazer uns ajustes, dar um chacoalhão quando eu precisava. E sim. Brasil. Então, a gente tem essas pessoas que estão ali numa vibe boa, que Uhum. querem estudar e assim, vamos junto. E é Sim. isso. Não, eu acho que isso é muito importante, assim, essa mentalidade, estar perto de pessoas que querem objetivos em comum com você e que acreditam em você, sabe? Parece muito tosco falar de novo, assim, mas, tipo, parece que começo de novembro eu entendi que eu realmente podia, assim. Eu tava tentando esse tempo todo aquilo, mas eu sempre achei que eu não podia. E aí, em novembro, eu falei, peraí, eu consigo, sabe? E aí, a USP Ribeirão sempre foi meu sonho, né? E, enfim, foi também um processo, né, de entender. Fui muito bem na primeira fase, fiz 82. E, enfim, foi muito bom ver os meus resultados se traduzindo meus estudos se traduzindo em resultados, né? E, enfim, foi muito bom, assim. Todas essas mudanças que eu percebi que eu precisava trazer para nossa vida, para minha vida, assim. Uhum. É tudo, né? Excelente. Eu não tenho nem. Gente, assim, eu falei, ó. Todo episódio é especial. Todo episódio é especial. Mas esse daqui, eu tava falando, gente, esse daqui. Todos têm que ver. Mas esse daqui, cara, tem que ver. E a gente Não, tá falando de umas coisas muito, mas muito importantes. sim, Todo. Tudo bem que quem tá escutando fala, ai, Matheus, sou mentiroso do caramba, porque ele sempre fala isso todo episódio. Mas, gente, é verdade, porque eu não tenho como mentir. Cada história é singular. Cada história merece ser escutada. Cada dificuldade. sim, Vocês são muito diferentes um dos outros. com certeza, Então, esse episódio vai servir para uma pessoa específica. com Nem que esse certeza. episódio ajude uma única pessoa, eu já tô feliz. Uhum. E já tô bem. Não, e é muito bom poder ajudar outras pessoas, assim, em falar que tá tudo bem, não estar tudo bem. Eu Uhum. acho que talvez a moral desse episódio é essa, né? Não sei como foram todos os outros, mas assim, pessoas reais existem, problemas reais existem, e eles vão acontecer no seu caminho, e você tem que encarar eles. Deixar eles de lado não vai resolver. Não vai resolver. A gente tem que enfrentar as nossas dificuldades, as nossas depressões, ansiedades, porque a gente só fechando o olho para elas, elas não vão desaparecer. Então, quanto antes a gente encara e vê com realidade o nosso processo, melhor ele foi. Imagina se desde o começo do ano eu tivesse estudado assim, como ia ser mais fácil. Mas olha, as coisas que você aprendeu, não só na mentoria, aprendeu com o Jean, que é do nosso time de Sim, ele é psicólogos, incrível. que aprendeu com a Jaque, do time da Choices, que aprendeu com o seu psiquiatra, que aprendeu com seus amigos. Tudo esse contexto vai te ajudar para os próximos passos. Então, você vai ter o TEGO pela frente, Sim, FIPA vai ter mais uma prova de residência de R+, né? tenho. Pensando, talvez, né, alguma sub, etc. Sim. Então, esse processo, ele vai continuar. Então, isso que é Uhum. beleza. Então, hoje a gente fecha um ciclo que vai ainda começar um outro. E a Sim. gente vai pegar essa bagagem e a gente vai para um lugar. Por isso que vamos imaginar que a gente tem uma máquina do tempo agora Tá. e a gente vai conversar Tá. com uma pessoa chamada Carol Brunello. Só que em janeiro, tudo bem que agora a gente já está em fevereiro, então vamos mudar, vai. Fevereiro de 2024. Tá.
Então, o que que a Carol, de fevereiro de 2025, vai dar pra ela como uma dica rápida, que não pode ficar na máquina do tempo muito tempo. Então, você vai ter que Tá, dar uma dica rápida assim, ó, moça do céu, escuta, ó, tá. faça isso ou não faça isso. Mas o que que você falaria pra ela? Cara, eu falaria, primeiro de tudo, seja gentil consigo mesma, né? E seja honesta. Você tem muito tempo livre e você tá usando esse tempo da forma adequada. É, e se você não tá, tá tudo bem. Pedir ajuda, tá tudo bem também se você no momento não estiver bem. Então, seja mais gentil com você mesma no processo, porque o processo é difícil. E o quanto antes você encarar ele com realidade e honestidade com você mesmo, mais doce ele fica, sabe? Então, eu acho que é essa mensagem, assim, para as coisas serem mais leves, né? Eu acho que eu demorei muito tempo para entender isso. Perfeito, uma excelente mensagem. Hum, Porque quando a gente é gentil com a gente É, mesmo, as coisas andam de uma forma muito mais tranquila. Mas assim, é sim, óbvio, nós somos humanos, gente, a gente erra, a gente cai, levanta, tá tudo bem. sim, E essa é a beleza da vida. sim, Né? E a resiliência, a gente focar, né, acrescentando além do que está no dicionário, que a doutora Kelsey Zumbeck fala, é a gente adicionar o foco no crescimento. sim, Ponto. total. Beleza. E agora, quero agradecer a sua presença, Eu que tô tá? feliz de estar aqui, é um sonho estar aqui. Que bom que casou justamente com a semana que você já estava vendo apartamento aqui. Gente, Sim. é uma fase muito boa. Eu adoro mudança. Assim, eu Ai, adoro. Quando chega a mudança, eu quero morrer. Né? Que fala, meu Deus, sim, caixas e coisas, mas imóveis. Mas, cara, é muito bom esse processo. É muito. É gostoso. A gente. nossa, é revigorante, assim. Tipo, tô vivendo uma semana tão bonita, assim. Meus pais vieram aqui, conheceram a faculdade que eu vou fazer, eu conheci aquela emoção, né, de passar num sonho. Então, é maravilhoso, assim. É muito bom. E ver o nosso nominho ali. Não, sim, Hum, poder saber que aquele lugar chegou aqui. exato. É lindo, assim, de se ver. E o processo em si pode não ser bonito durante o caminho, mas pode dar muito certo, né, então Exato. E na verdade não é só chegar, mas o que eu aprendi ao chegar onde eu cheguei. exato, É isso que a gente traz de bagagem. Então, eu exato. queria agradecer mais Eu uma vez a agradeço. sua presença e agradecer a você aí, querido telespectador, que aguentou minha voz de taquara rachada em mais um episódio. E eu sei que aqui a gente faz, né, como sempre, com muito bom humor, a gente vai dando piada, mas lembra, o nosso principal objetivo é ajudar você aí, que às vezes você não tem nem coragem de pedir ajuda, às vezes está numa situação semelhante, mas você nunca pensou nessas questões que a gente está levantando aqui. Então não é só porque todo mundo faz de uma forma que a gente não pode fazer diferente. E a gente não pode fazer, né, que a gente não possa fazer de uma maneira verdadeiramente singular. Então é isso, meus caros. Fiquem bem e nós nos vemos no nosso próximo Singular Cast. Oi, 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 gente!